Olá, sejam bem-vindos a essa aula de endocrinologia da tireoide. Nós vamos dar ênfase ao estudo dos hormônios T3 e T4. Eu sou a professora Nicole Galvão. Essa é uma aula da disciplina de Módulo Biológico 2 do curso de Medicina da UFRN. Fazendo uma breve revisão da histologia da tireoide, nós temos aqui os folículos. Revisando, os folículos são estruturas formadas por um epitélio folicular cuboide, cujo interior existe o coloide. O coloide é uma substância formada pela tireoglobulina, que é uma grande molécula proteica, onde estão aderidos os hormônios T3 e T4. Lembrem que na aula 1 dessa disciplina, a gente discutiu que esses hormônios têm natureza lipofílica. Então, só é possível armazenar esses hormônios na glândula porque existe essa estrutura de ligação dos hormônios com essa proteína. Além do T3 e do T4, outro hormônio produzido na tireoide é a calcitonina. A calcitonina é produzida pelas células C ou parafolicular, que vocês podem perceber aqui, que ficam em regiões entre os coloides. Nós não vamos estudar hoje a calcitonina será estudada no metabolismo do cálcio dentro da parte de renal. Então, aqui a gente tem a estrutura da tireoglobulina. A tireoglobulina é formada por vários resíduos do aminoácido tirosina e moléculas de iodo. Quando adicionamos 4 resíduos de iodo, formamos o T4, ou a tiroxina. Quando adicionamos 3 resíduos de iodo à tirosina, formamos a triiodotironina, ou T3. Vamos ver com mais detalhe como é que é a formação desses hormônios logo a seguir. Então, o T3 e T4, a principal função deles é a manutenção do metabolismo basal, que é o fornecimento de energia para que os tecidos do corpo possam realizar suas atividades básicas e crescer. Então, nós temos aqui o eixo hipotálamo pituitária tireoide. Ele é mais simples que os eixos estudados anteriormente, como, por exemplo, do hormônio do crescimento. Temos aqui, então, que alguns fatores estimulam a produção e secreção do TRH, que é o hormônio liberador de tireotrofina. O TRH também pode ser chamado de fator. Então, quais são esses moduladores do TRH? O frio, o aumento do nível dos andrógenos e a alimentação. Então, toda vez que nos alimentamos, existe um sinal que chega ao hipotálamo e estimula a secreção, a produção e secreção do TRH. Da mesma maneira, os andrógenos têm esse estímulo positivo sobre o eixo e o frio. O TRH sendo liberado, ele vai sendo produzido e secretado, ele será liberado no sistema porta, aqueles microsistema de vasos porta, chegando então à pituitária anterior. Na pituitária anterior, ele vai estimular a secreção do TSH. O TSH, então, cairá na circulação sistêmica e vai atingir a tireoide. Na tireoide, haverá, então, o estímulo para a produção do T3 e do T4. Lembrando que o TRH, o TSH e o T3 e T4 são hormônios de natureza peptídica e proteica, então eles podem ser armazenados no interior da célula. Havendo algum desses estímulos, o hormônio é então secretado e existe um novo estímulo para a produção de mais hormônios. Mas lembre-se que a secreção é uma secreção rápida, pois já há hormônio armazenado. Então, quando o T3 e T4 começa a aumentar seus níveis no sangue, vai acontecer os sistemas de retroalimentação negativa. Aqui a alça curta, então o T3 e T4 inibe a produção do TSH a nível de pituitária anterior e também inibe a produção do TRH a nível de hipotálamo. Aqui nós chamamos de alça curta, essa inibição aqui de alça curta, e essa inibição aqui no hipotálamo de alça longa. Por outro lado, existem fatores que inibem a ativação do eixo hipotálamo pituitária tireoide, por exemplo, o jejum. É interessante que é com base nesse conhecimento de fisiologia que alguns nutricionistas e nutrólogos defendem que nós devemos nos alimentar a cada 3 horas, pois jejuns extensos
iriam levar à inibição do eixo hipotálamo-tireoide, hipotálamo-pituitária-tireoide, e assim a redução do metabolismo basal. Então, o indivíduo ia poupar energia e, consequentemente, ia ser mais difícil dele emagrecer. Lembrando que, apesar de existir esse respaldo dentro da fisiologia para esse sistema de alimentação, né, é importante a gente lembrar que, durante o período de jejum, apesar do eixo hipotálamo-pituitária-tireoide não estar ativado, a gente viu nas aulas anteriores que existe a liberação do GH. E o GH, ele é lipolítico. Então, pode-se obter também a perca de peso através do jejum, mas por um mecanismo fisiológico diferente do aumento do metabolismo basal. Aqui é só para ilustrar que o TSH, além de ser importante para a síntese e secreção do T3 e do T4, ele também é importante para a manutenção e o crescimento da glândula, da tireoide. Então, vamos ver aqui em detalhe como é que o T3 e T4 é produzido. Nós temos aqui um vaso sanguíneo, a célula folicular e o coloide. Na célula folicular, nós temos a membrana basal, que está em contato com o vaso sanguíneo, e a membrana apical, que está em contato com o coloide. Então, o primeiro passo na síntese desses hormônios é a captação do iodo pela membrana basal. Então, o iodo é captado por uma bomba, que fica aqui na membrana basal. Essa bomba realiza um cotransporte com sódio. Depois, esse sódio tem que sair da célula, e ele sai através da bomba de sódio e potássio. Uma vez dentro da célula, o iodo vai ser transportado até a membrana apical, onde vai sofrer um processo de oxidação. Depois de oxidado, ele vai ser, então, incorporado à molécula de tireoglobulina. Vamos ver com mais detalhe esses processos daqui que ocorrem a nível de membrana. Então, na membrana basal, a proteína que faz o transporte do iodo, juntamente com o sódio, que é essa aqui em preto, se chama NIS. A NIS, ela pode variar em sua quantidade aqui na membrana de acordo com o nível do iodo. Então, se existe pouco iodo, o número de NIS aumenta a fim de regular a quantidade de iodo dentro da célula. Se, por outro lado, existe muito iodo, a quantidade de NIS diminui a fim de manter os níveis de iodo ideal dentro da célula. Então, aquele fenômeno que a gente viu de up-regulation e down-regulation para receptores, que a gente aprendeu na primeira aula aqui da disciplina, também é válido aqui para alguns transportadores de membrana. Então, aqui a gente tem ilustrando a captação do iodo. Vejam que o sódio depois sai da célula pela bomba de sódio e potássio. Esse iodo, então, migra até a outra membrana, onde vai ser oxidado e vai se iniciar o processo, então, de síntese do T3 e do T4. Vejam, turma, que interessante é que o lítio é um fármaco muito usado para tratamento de mania, né, em casos de doença bipolar, e o lítio, ele tem uma ação que reduz a quantidade de NIS disponível na tireoide. Então, é importante que pessoas que fazem tratamento com lítio tenham sempre a dosagem dos níveis de iodo, de T3 e T4, porque em algumas situações esse fármaco pode levar à redução da quantidade de NIS aqui na membrana. Se temos menos NIS expostas, o que é que vai acontecer? Menos iodo será captado e, consequentemente, menor produção do T3 e T4. Então, o paciente pode vir apresentar um hipotireoidismo em função de um tratamento com lítio. Aqui já na outra membrana, percebam que depois que o iodo é oxidado, aqui está, a gente pode ver a oxidação do iodo, ela acontece devido a essa enzima que se chama oxidase tireoidiana. Após a oxidação do iodo, o iodo vai ser então incorporado à molécula de tireoglobulina, formando o T3 e T4. Esse processo aqui a gente chama de organificação. E a organificação, ela é controlada, ela é exercida pela tireoperoxidase. Então, aqui está, primeiro, a oxidação do iodo, o iodo é captado pela tireoperoxidase e que vai adicionar a ele, então, a molécula de tireoglobulina, formando os hormônios T3 e T4. Porque precisamos conhecer o nome e o funcionamento dessas enzimas de membrana.
Porque, por exemplo, turma, existe um tratamento para o hipertireoidismo que acontece a nível de membrana. Como assim? Esse fármaco aqui, que agora não nos interessa saber o nome do fármaco, o que é interessante para a gente é entender os mecanismos e por que é importante, então, aprender essa fisiologia. Então, esse fármaco aqui, ele atua reduzindo a funcionalidade da tioperoxidase. Então, se a tioperoxidase tem sua funcionalidade reduzida, vai ser menor a incorporação do iodo à molécula de tiroglobulina e menor produção do T3 e T4. Então, através desse mecanismo farmacológico, né, pode ser tratado o hipertireoidismo. Por isso que é importante a gente saber tanto, né, das enzimas que estão aqui na membrana basal da célula, quanto na membrana apical. Porque, por exemplo, como a gente citou aqui, o lítio, né, o tratamento com lítio para mania pode interferir no nível da MIS, reduzindo a captação de iodo, reduzindo a formação do T3 e T4, levando a casos de hipotireoidismo. E, por outro lado, a gente tem que entender o funcionamento da tireoperoxidase, porque também um tratamento para o hipertireoidismo pode ocorrer, um tratamento farmacológico pode ocorrer através desse mecanismo de incorporação do iodo à molécula de tireoglobulina. Então, por isso que precisamos entender com detalhes a fisiologia de síntese do T3 e do T4. Então, o que é que a gente tem lá no colóide? No colóide, a gente tem a molécula de tireoglobulina, onde além do T3 e do T4, a gente tem também o DIT e o MIT. O DIT são moléculas de tirosina com 2 iodos e o MIT com 1 iodo. Então, está tudo lá agregado, formando a grande molécula de tireoglobulina. E quando há, então, o estímulo da glândula, como assim, professor, o estímulo da glândula? Quando o TSH atua sobre a glândula, o que é que vai acontecer? Essa tireoglobulina, vejam aqui, ela vai ser endocitada, aqui no passo 5, ela vai ser endocitada, vejam que tem na molécula MIT, DIT, T3, T4, essa molécula vai ser quebrada, o MIT e o DIT vão ser reciclados para formar de novo a tireoglobulina e o T3 e T4 será secretado. Há maior secreção de T4 do que de T3 a partir da tireoide. Então, turma, após a secreção do T3 e do T4, lembre que esses hormônios, eles são lipossolúveis, precisam de uma proteína transportadora. Nós vimos que a proteína transportadora do T3 e T4 é uma globulina. Então, 80% do hormônio secretado vai ser transportado pela TBG, que é a globulina ligadora de hormônios da tireoide. 10 a 15% vão ser transportados pela albumina ou pré-albumina e 0,05% vai ser transportado livre. Lembre-se que essa quantidade de hormônio livre aqui não está no nível máximo de saturação, ainda pode haver uma maior concentração de hormônio livre no caso de desequilíbrio de proteínas de transporte. Porém, isso aqui não seria um estado fisiológico homeostático. Então, a meia-vida do T4 é maior, ele dura 7 dias no sangue, até que 50% da sua concentração seja reduzida, enquanto o T3 dura 1 dia. Então, veja que existe um grande depósito circulante de T3 e T4 ligados à globulina, principalmente. E aí, vamos retomar, então, aqui o que a gente começou a discutir na primeira aula, dizendo que alguns tratamentos com hormônio exógeno podem alterar proteínas de transporte. Então, nós vamos entender melhor aqui como é que isso funciona. Por exemplo, o tratamento com anticoncepcional, né, o estrógeno, ele aumenta a quantidade de TBG disponível. Se existe mais proteína de ligação, o que nós vamos ter, consequentemente, é uma redução do hormônio livre. Se tem menos hormônio livre, a atividade biológica desses hormônios será reduzida, porque lembre-se que o hormônio ligado, ele não é funcional. Ele nem pode ativar receptor, nem pode ser metabolizado. Ele é apenas um depósito circulante. Então, se eu aumento a quantidade de proteína de ligação, eu aumento o depósito circulante. Porém, o hormônio livre, que é aquele biologicamente ativo, ele cai a concentração. Porque toda vez que o hormônio vai sendo secretado pela glândula, aquela porção que era para ir livre, ela vai se juntar a uma proteína de transporte, porque tem muita proteína de transporte disponível.
E aí o indivíduo começa a apresentar sintomas clínicos, no caso a mulher aqui, de hipotireoidismo. Ah, professora, mas isso acontece com todo mundo? Não, não acontece com todo mundo, até porque o corpo, ele tenta regular essa queda, né, do hormônio livre. O que é que acontece? Em resposta a isso aqui, a queda do hormônio livre, nós temos também uma redução do feedback negativo. Vamos voltar aqui um pouco os slides para ficar mais claro. Então, à medida que o T3 e T4 cai a concentração no sangue, esse feedback negativo, tanto a nível de pituitária quanto a nível de hipotálamo, é enfraquecido. Se o feedback negativo está enfraquecido, o que é que acontece? Automaticamente a glândula começa a secretar mais hormônio. Então, haverá como resposta um aumento da secreção, e o aumento da secreção vai aumentar a quantidade total do hormônio, tanto o hormônio livre quanto o hormônio ligado. Só que, mais uma vez, temos excesso de proteína de transporte. Então, esse hormônio livre, às vezes, ele aumenta e consegue atingir um limiar homeostático, ou seja, consegue atingir um equilíbrio, e o indivíduo não apresenta sintomas clínicos de hipotireoidismo, mas outras vezes não. Mesmo essa maior secreção glandular, o nível de hormônio livre não chega àqueles valores adequados, e aí sim se apresenta o sintoma de hipotireoidismo. Aqui, turma, é um artigo que vocês podem fazer o download de forma gratuita, que fala de como os esteroides anabolizantes têm impacto sobre a função da tireoide. Diferente do anticoncepcional, em que a proteína de transporte do hormônio da tireoide ela tem a concentração aumentada, o uso de anabolizante reduz essa proteína de transporte. Então, a gente tem uma resposta fisiológica e alguns sintomas clínicos um pouco diferentes do observado para o uso de anticoncepcional. Quem tiver interesse, dá uma lidazinha nesse artigo. Então, depois que esses hormônios estão sendo transportados no sangue pela proteína transportadora, para esses hormônios entrarem nos tecidos alvos, eles precisam soltar dessa proteína transportadora. Então, eles vão soltar da proteína transportadora para entrar no tecido. Vejam aqui que o T3 e T4 já estão livres, não estão mais juntos com a TBG. Então, ele libera da TBG, logo em seguida, existe um transportador de membrana. Na verdade, existem vários tipos de transportadores de membrana, mas isso não é muito relevante no momento. Então, os transportadores de membrana vão fazer com que o T3 e T4 entrem na célula. E aí, turma, o T3, ele já é um hormônio ativo, imediatamente ele já vai migrar para o núcleo e se ligar aos seus receptores. Então, o receptor do hormônio T3, ele está no núcleo e vai, então, modular, né, síntese genética, processos de transcrição e depois de tradução. Então, são mecanismos lentos, mais uma vez lembrando para vocês, não é uma resposta rápida, é uma resposta lenta e mais duradoura. Já o T4, ele, na verdade, para se ligar ao receptor nuclear, ele tem que ser primeiro metabolizado a T3. Então, isso é um exemplo de metabolismo de ativação, lembrando um pouquinho desse conceito da primeira aula. Então, depois que o T4 é convertido a T3, aí sim, ele migra para o núcleo, vai ativar o receptor e estimular transcrição e tradução. Lembrando, turma, mais uma vez, que a maior parte do hormônio secretado pela glândula é o T4. Então, o T4, né, ele vai ser convertido em T3 para poder ter seu mecanismo de ação exercido. Então, a gente diz que quando o T4 é transformado, é metabolizado a T3, ele sofre uma desiodetação, ele é desiodetado. Tá? Isso pode acontecer em diversos tecidos. Cada tecido tem uma enzima específica que faz esse metabolismo de ativação. Então, ela pode ser do tipo 1 ou do tipo 2. Vejam que essas enzimas, elas precisam de coenzimas diferentes. A desiodinase do tipo 2, que é exclusiva do cérebro, ela funciona juntamente com a presença do zinco. Enquanto a desiodinase do tipo 1, que está presente na periferia do corpo, ela funciona em conjunto com selênio. Por isso que é muito comum
haver a suplementação de selênio e principalmente de zinco, a fim de reduzir alguns sintomas de hipotireoidismo, tá? Porque no hipotireoidismo é como se o hormônio T3 estivesse em carência, então você estimula através desses cofatores, dessas coenzimas, o funcionamento da desiodinase, facilitando a conversão do T4 ao T3 e reduzindo um pouquinho um sintoma, né, que tenha mais leve de hipotireoidismo. É uma modulação aqui do sistema. Para casos muito graves, isso não funciona. Muitas vezes as pessoas até fazem essa suplementação como forma de profilaxia. A desiodinase tipo 3, na verdade, ela tem uma ação de inativar o T3. Isso sim seria um metabolismo de inativação. O T3 é inativado, o T3 reverso, e não tem mais ação. Então, a partir daí, ele é excretado. Vejam que interessante. Por que saber a função dessas desiodinases? Porque também existe um tratamento para o hipertireoidismo que atua a nível de desiodinase. Então, esse fármaco, que também não precisamos saber o nome agora, mas existe um fármaco que ele inibe a ação da desiodinase, lógico que ele não vai inibir essa ação por completo, ele reduz a ação da desiodinase, e essa redução vai depender da dosagem do fármaco, então há uma redução da ação da desiodinase, consequentemente, menos T4 é convertida a T3, menos T3 vai estar agindo, e assim se reduz os sintomas de hipertireoidismo. Então, temos já 2 exemplos de tratamentos, né, com bases aqui em processos fisiológicos. Depois que o T3 e T4, então, se ligam ao receptor, vamos ter as respostas hormonais. Vejam que a resposta hormonal vai depender do tipo de receptor. Voltamos novamente para aquela primeira aula de introdução da endocrinologia, que mostra que um hormônio pode ter diversos tipos de receptor. Então, temos aqui o receptor tipo alfa, beta-1, beta-2, temos receptores que estão presentes no cérebro e diversos tecidos da periferia. Quero chamar a atenção que os receptores que fazem a retroalimentação negativa a nível de hipotálamo é o beta-2 e a nível de hipófise é o beta-1. Como assim, professor? Então, quer dizer que o alfa-1 e esses demais receptores não são importantes para a retroalimentação negativa? Exatamente, eles são importantes para outros tipos de respostas, mas não para a retroalimentação negativa do sistema. Lembrando que, além desses receptores intracelulares, todos esses receptores aqui são intracelulares, na verdade, eles estão no núcleo. Nós também trouxemos esse exemplo na primeira aula, mostrando que hoje em dia a gente já conhece alguns receptores de membrana. Não são receptores clássicos, classicamente os receptores de hormônios, né, esteroides, eles estão dentro da célula, então são o que a gente diz receptores não clássicos, eles estão presentes na membrana, então a resposta vai ser uma resposta mais rápida, porque vai ativar vias de segundo mensageiros, enquanto os receptores clássicos vão ativar vias genéticas. Então, são mecanismos de respostas mais lentas. E aqui vejam que esses receptores, por exemplo, eles estão envolvidos em processo de proliferação celular e oxidação de lipídios. Vamos conversar um pouquinho sobre essa resistência que é observada no receptor do hormônio da tireoide. Essa resistência não é uma resistência adquirida, ela é uma resistência herdada. Tá? Então, pode-se haver um problema no funcionamento do receptor tipo beta-1. Esse receptor beta-1, ele está presente em alguns tecidos da periferia, mas também no cérebro. Inclusive, ele é importante aqui para a retroalimentação negativa a nível de hipófise. Então, vamos imaginar primeiro, se esse receptor ele não está funcionando adequadamente, o que é que vai acontecer com a retroalimentação negativa? Ela vai estar mais fraca. Se a retroalimentação negativa está mais fraca, o eixo está mais ativo e nós vamos ter excessos de hormônio da tireoide. Esse excesso de hormônio da tireoide, ele vai estar atuando de maneira mais intensa, mais forte em outros receptores que não apresentam esse fenômeno da resistência. Então, com exceção do beta-1,
que apresenta resistência, o excesso de hormônio da tireoide vai estar ativando de maneira exacerbada o beta-2, o alfa-1, e assim por diante. Então, o que é que acontece? Em função disso, a gente observa alterações de desenvolvimento, porque como essa é uma resistência herdada, então já atua no desenvolvimento do feto, que causa um desequilíbrio no desenvolvimento do feto. Então, nós temos desenvolvimento anormal de cóclea, de retina, do sistema nervoso. Então, além de alterações de desenvolvimento, durante a vida pós-natal, né, durante a infância e a vida adulta, esse excesso de hormônio T3 e T4 também vai levar a algumas alterações de funcionamento em alguns sistemas fisiológicos. Por exemplo, o excesso de T3 e T4 sobre outros receptores podem levar, por exemplo, ao maior funcionamento do sistema cardiovascular e o indivíduo apresentar um sintoma de taquicardia. Então, aqui a gente ilustra o feedback negativo, que está prejudicado, alterações de desenvolvimento e de funcionamento de alguns sistemas fisiológicos, com sintomas, então, de hipertireoidismo, em alguns casos. A outra resistência, ela pode ocorrer no alfa-1. O alfa-1, ele não está envolvido em sistema de retroalimentação negativa, então, o indivíduo apresenta resistência, mas não tem alteração no nível hormonal. Porém, a função que esse hormônio desenvolve nesses tecidos está prejudicada. Então, por exemplo, o desenvolvimento ósseo está prejudicado, então os indivíduos têm essa estrutura mais baixa. Tem também prejuízos de funcionamento digestivo, como aparecimento de constipação. O desenvolvimento e funcionamento do sistema nervoso também está prejudicado, porque recebe menos energia, e apresenta bradicardia, né, uma hipofunção do funcionamento cardíaco. Porém, não tem alterações nos níveis hormonais, já que o receptor alfa-1 não participa do processo de feedback negativo. Então, vamos discutir agora, depois, então, que o T3 e T4 é sintetizado, ele é secretado, é transportado, entra na célula, o T4 é convertido a T3, eles vão se ligar a receptores que podem estar no núcleo, os clássicos, ou na membrana, os não clássicos. Se esses receptores não apresentarem fenômenos de resistência e estiverem funcionando adequadamente, eles vão induzir efeitos sistêmicos. E quais são esses efeitos sistêmicos? Esses efeitos sistêmicos, eles têm a finalidade, de maneira geral, de aumentar o metabolismo basal, que é, na verdade, aumentar a energia disponível para crescimento e manutenção dos sistemas fisiológicos. Como assim? Então, os efeitos do T3 e T4, eles fazem com que haja o aumento de glicemia, ou seja, da glicose disponível no sangue, e o aumento do oxigênio, para que uma vez essa glicose sendo incorporada nas células, elas possam ser oxidadas e disponibilizar energia, então, né, para crescimento e manutenção dos sistemas fisiológicos. Então, para levar a glicemia e o oxigênio disponível, nós observamos que o T3 e T4 realizam alterações em vias metabólicas e também tem algumas alterações nos sistemas fisiológicos. Eles têm efeitos metabólicos e efeitos sistêmicos. Primeiro efeito, elevar a glicemia. Como é que a gente pode elevar a glicemia? A gente pode elevar a glicemia porque absorve mais glicose dos alimentos, né? Ou então porque nós induzimos a quebra dos nossos estoques, né, de energia. Por exemplo, a gente induz a quebra do glicogênio, vocês já devem ter visto isso em bioquímica, nós vamos revisar isso novamente na parte de digestão. Então, o glicogênio é a maneira em que nós, seres humanos, armazenamos a glicose. Então, o T3 e T4 induz a quebra do glicogênio, liberando glicose para o sangue, aumentando a glicemia, mas também induz a formação de glicose a partir de proteínas e de gordura, que é o que a gente chama de gliconeogênese. Então, esses três mecanismos aqui, a maior absorção de glicose a partir do trato gastrointestinal dos alimentos, a quebra do glicogênio e a produção de glicose a partir de gorduras e de proteínas, leva ao aumento da glicemia. Não adianta a gente elevar a glicemia
e não ter insulina para que essa glicose entre na célula. Então, o T3 e T4 também estimula a produção de insulina para que haja captação de glicose na célula. Além de aumentar a energia disponível através do aumento da glicemia, o T3 e T4 também proporciona uma maior disponibilidade energética através da oxidação de gorduras, da oxidação de lipídios. Então, ele aumenta a lipólise, que é retirar os lipídios armazenados no tecido adiposo e liberar para o sangue, então aumenta a lipólise, e a maior oxidação desses ácidos graxos livres, para obter energia. O que é que acontece com o metabolismo das proteínas? Existe um maior catabolismo proteico. Então, proteínas musculares, elas vão ser recrutadas para serem transformadas em glicose através da gliconeogênese. Então, a liberação de aminoácidos pelo músculo e degradação proteica. Por isso que o excesso de T3 e T4, nos casos de hipertireoidismo, pode levar à perda de massa muscular. Há também uma maior necessidade de vitaminas, porque as vitaminas têm ações enzimáticas que vão ser importantes para todos esses processos, né, de alterações no metabolismo de lipídios, de carboidratos e de proteínas. Após a alteração dos metabolismos do carboidratos, lipídios e proteínas, maior disponibilidade de oxigênio, a gente tem um incremento dos sistemas fisiológicos. Então, o sistema digestivo ele é incrementado, ele tem maior motilidade, a digestão está acontecendo de maneira mais rápida, então, a velocidade de secreção dos sucos digestivos aumenta, a velocidade de absorção também aumenta. Para quê? Para que se haja absorção de maior número de nutrientes, que vão, então, ser utilizados para aumentar a glicemia, aumentar o nível de ácidos graxos no sangue, que vão resultar em maior aporte energético. O apetite também é aumentado nessas situações em que o eixo hipotálamo pituitária tireoide é ativado. Por quê? É a partir do apetite, do aumento do apetite, que o indivíduo vai ter maior ingestão de alimento, que vai disponibilizar os nutrientes para a obtenção de energia. Simultaneamente, turma, também temos um aumento do funcionamento do sistema respiratório, como já mencionamos, porque isso vai aumentar o aporte de oxigênio, que é importante tanto para a oxidação da glicose, quanto dos ácidos graxos, dos lipídios. Então, a maior frequência e amplitude respiratória. Além disso, esse incremento do sistema respiratório é importante, porque após a produção da energia, a utilização dessa energia vai gerar um aumento do calor no meio interno, e esse calor precisa ser dissipado. Então, a respiração, ela auxilia na redução desse calor, na dissipação do calor. Tendo maior oxigênio, glicose, ácidos graxos no sangue, então, todos esses produtos, eles precisam ser distribuídos no corpo de maneira mais eficiente. Então, por isso que se aumenta o funcionamento do sistema cardiovascular. A frequência e a força cardíaca é aumentada, o fluxo sanguíneo, então, para haver uma melhor distribuição desses elementos no corpo. O sistema renal também tem seu funcionamento incrementado, porque, ao final de tudo, os resíduos precisam ser removidos. Então, aumenta a taxa de filtração e de excreção de metabólitos. Vejam que interessante, o T3 e T4, ele, além de atuar na periferia do corpo, ele também é transportado até o cérebro. Aqui nós temos alguns transportadores de membrana, a membrana hematoencefálica. E aí, no cérebro, então, T3 e T4, aqui vocês podem ver, eles entrando nos neurônios, vão também disponibilizar maior energia para funcionamento cognitivo. Então, casos de hipotireoidismo, se observa muita apatia, lentidão mental, e, por outro lado, o hipertireoidismo, se vê muita ansiedade, fluxo de raciocínio muito rápido, mas é um fluxo de raciocínio que não é organizado. Turma, é importante a gente citar também que o T3 e T4 são hormônios muito importantes para o desenvolvimento, tanto do feto, né, quanto o crescimento da criança. Então, aqui a gente tem mostrando a importância desses hormônios para o desenvolvimento do sistema nervoso,
Aqui nós temos mostrando o crescimento ósseo, o crescimento de pelos e de unhas. Por isso que esse é um dos hormônios, aqui a gente tem a medição do TSH e do T4. Esse é um dos hormônios, né, investigado no teste do pezinho, porque aí se pode diagnosticar algumas alterações, né, por exemplo, principalmente o hipotireoidismo congênito, de maneira rápida e exercer um tratamento adequado e imediato, para que a criança, então, não tenha prejuízos de crescimento. Outra observação interessante a respeito dos hormônios da tireoide é com relação aos desreguladores endócrinos. Desreguladores endócrinos são substâncias presentes em diversos compostos que elas se parecem muito com o hormônio, nesse caso aqui, para a gente, o hormônio da tireoide, mas vejam que também tem desreguladores endócrinos parecidos com outros hormônios, como os hormônios sexuais, né, aqui a gente tem ilustrando o estrógeno, que é o hormônio sexual feminino, o cortisol e a adrenalina, que são hormônios de estresse. Então, esses compostos similares aos hormônios, né, são compostos químicos que estão presentes, vejam, em pesticidas, em herbicidas, em fungicidas, consequentemente estão presentes em diversos alimentos, em drogas, ou seja, em fármacos, em produtos de higiene pessoal e de beleza, estão presentes em metais, em plásticos, e esses compostos químicos, eles vão se acumulando ao longo do tempo, tanto nos animais, que a gente pode ingerir como alimento, na água que bebemos, nos produtos que utilizamos, e eles vão se acumulando no nosso corpo. E aí, o excesso, cada vez, quanto maior a quantidade desses compostos no nosso corpo, eles vão se ligar mais aos receptores desses hormônios e vão prejudicar o funcionamento daquele eixo. Quem tiver mais interesse em aprender sobre os reguladores endócrinos, pode baixar esse artigo também, ele é gratuito, entender um pouquinho melhor o que são esses reguladores endócrinos, onde eles são encontrados, como são os prejuízos que eles causam, então, no funcionamento de vários eixos endócrinos. Vamos conversar um pouquinho agora sobre o hipertireoidismo. O hipertireoidismo, turma, pode ter diversas causas. Por exemplo, aqui, pode ser um tumor hipofisário, que produz mais TSH, pode ser induzido por medicamentos, mas eu queria chamar a atenção da doença de Graves, que é uma causa muito comum. A doença de Graves é uma doença autoimune, então o corpo, ele produz um anticorpo que é similar ao TSH. Então, veja, esse anticorpo se liga aos receptores do TSH e estimula a superprodução de T3 e T4. Devido a isso, o indivíduo apresenta sintomas de hipertireoidismo. Vocês devem imaginar, se tem maior produção de T3 e T4, o que é que deve acontecer com o feedback da glândula? Esse feedback que está representado aqui, ele deveria se intensificar, reduzindo bastante o nível de TSH a nível de pituitária e TRH a nível de hipotálamo. E, na verdade, é isso que acontece. O excesso de T3 e T4 vai reduzir bastante a produção de TSH e de TRH. Porém, vamos chamar a atenção aqui que, na verdade, o T3 e T4, nessa situação patológica aqui, não está sendo produzido devido a estímulos do TSH, e sim em função do anticorpo autoimune. Então, por mais que o feedback negativo esteja bem forte, que não tenha TSH estimulando a glândula continua sintetizando bastante hormônio devido ao anticorpo autoimune. Então, o que é que a gente tem aqui? A gente tem altos níveis de T3 e T4, em função desse anticorpo que é similar ao TSH, se liga aos seus receptores. Veja que o aumento pode ser de 5 a 15 vezes, e baixos níveis de TSH e TRH. Existe um exame laboratorial que pode detectar esse anticorpo autoimune que se chama TRAB. Então, o indivíduo, como produz muito T3 e T4, e também, se lembre que o TSH, ele estimula o crescimento da glândula, então o indivíduo doente apresenta um bócio, que é o enlarguecimento da glândula, e sintomas como exoftalmia, que é essa proeminência dos olhos, que ela é muito característica devido ao ataque autoimune, fraqueza, excitação mental e distúrbios psíquicos, diarreia, porque o sistema digestivo, né, está sendo hiperestimulado pelo T3 e T4,
uma perda de perco excessiva, que lembre-se que esses hormônios, eles recrutam o lipídio armazenado no tecido adiposo para ser utilizado em forma de energia, poliúria, palpitação cardíaca, então tem vários sintomas aqui, né, que são reflexo do excesso do T3 e do T4. No hipotireoidismo, nós temos também diversas causas, né? Queria chamar a atenção aqui para a deficiência do iodo. Então, turma, a deficiência do iodo leva a uma menor produção do T3 e T4, e aí, consequentemente, o feedback negativo, ele vai ser enfraquecido. Então, o feedback negativo mais fraco, o TRH e TSH aumenta de concentração, estimula mais a tireoide, que até cresce, porque existe um maior estímulo do TSH, e mais uma vez o TSH, ele tanto induz a produção dos hormônios, quanto ele induz o crescimento glandular. Então, existe um excesso de TSH, mas o T3 e T4 não atinge um nível adequado porque existe uma carência de iodo. Por mais que a glândula seja estimulada, não tem iodo, não é captado pela fabricação dos hormônios. Então, o que é que a gente observa aqui é a redução de T3 e T4 em função da redução do iodo disponível e o aumento de TSH e TRH. O bócio também está presente. Vocês vão aprender que clinicamente existe uma diferença no bócio de hipo e de hipertireoidismo, mas esse não é o nosso objetivo agora. Nós estamos aqui para aprender os mecanismos fisiológicos. Então, para resolver esse hipotireoidismo em função da deficiência de iodo, o iodo foi adicionado ao sal de cozinha porque era uma patologia muito comum, ainda existe, mas era mais comum e por isso se adicionou iodo ao sal de cozinha. Os sintomas: aumento do peso corporal, porque, como discutimos na ocasião do hipertireoidismo aqui de maneira contrária, esses hormônios vão estar recrutando menos a gordura para ser transformada em energia, constipação, porque há menor estímulo do funcionamento do trato gastrointestinal, lentidão mental, redução de crescimento, maior sono, cretinismo, que é o atraso de crescimento em criança, pele seca, e outros sintomas como bradicardia. Aqui, turma, é para fazer uma breve ilustração de outro tipo de hipotireoidismo, nesse caso também é uma doença autoimune, só que nessa situação, os anticorpos autoimunes, eles destroem a tireoide. Se destrói a tireoide, há menor produção de T3 e T4, a gente chama de tireoidite de Hashimoto. Também existe um exame laboratorial, né, que pode ser feito a partir do sangue, que identificam esse anticorpo autoimune. Então, são duas doenças autoimunes que atingem o eixo da tireoide, mas uma causa hipertireoidismo e outra hipotireoidismo. Aqui, quem tiver interesse também de dar uma lida sobre esse artigo complementar, ele fala um pouco de qual é o melhor exame para se solicitar quando você deseja avaliar o funcionamento da tireoide. Então, hoje em dia, o que se é sugerido é que faça a dosão do TSH. Como o TSH é um hormônio hidrossolúvel, ele só existe concentração total, que é igual à concentração livre. Então, qualquer alteração de hormônio, de tireoide, do T3 e do T4, existe um reflexo rápido sobre o TSH. Então, se tem menor produção de T3 e T4, a gente vai ter aumento do TSH. Se tem maior produção de T3 e T4, vai haver uma redução do TSH. Então, através do TSH é possível perceber alterações de tireoide. Normalmente se solicita o nível de TSH total, a concentração total, que é igual a livre, e também as concentrações de T3 e T4 livre, que, mais uma vez, não reflete a capacidade de secreção da glândula, mas sim a capacidade de ação do hormônio, ou seja, a fração livre é a fração biologicamente ativa, certo? Então, se pede normalmente esses hormônios a fração livre para ver sua verdadeira função, né, o quanto eles estão agindo no corpo. Como a concentração de T4 livre é maior do que T3, para se ter uma melhor acurácia na dosagem, geralmente, então, o T4 livre é solicitado juntamente com o TSH. Porém,
Algumas investigações adicionais podem ser precisas, você pode pedir, por exemplo, o clínico pode pedir, por exemplo, os níveis de proteínas de transporte, para saber se existe alguma alteração de proteína de transporte, pode-se pedir a dosagem de enzimas, né, como a desiodinase, para saber se está havendo a conversão certa de T4 a T3. Então, é um texto bem interessante, também está disponível para download de maneira gratuita. Turma, chegamos ao final dessa aula, discutimos vários assuntos, mas eu vou apontar aqui alguns tópicos principais, dos quais vocês devem ter maior conhecimento. Então, vocês precisam entender o sistema de controle de feedback negativo do eixo hipotálamo pituitária tireoide, como é que ocorre a síntese do hormônio T3 e T4, lembrando da importante participação da anis, que é a proteína de transporte, da tireoperoxidase, que é a proteína que faz a organificação da tireoglobulina, né, que adiciona o iodo da tireoglobulina. Essa tireoperoxidase, ela pode sofrer modulação farmacológica e ser utilizada no tratamento, então, do hipertireoidismo. Como é que ocorre a secreção e o transporte do T3 e T4, como é que ocorre a metabolização e ativação do T4 ao T3, lembre a participação das desiodinases nesse processo e que algumas dessas enzimas podem ser também moduladas farmacologicamente para o tratamento do hipertireoidismo. Em seguida, vocês devem conhecer os receptores clássicos e os não clássicos do T3 e do T4 e quais são as respostas que são induzidas por esses receptores quando eles estão funcionais. Então, existe resposta metabólica, alterações de metabolismo de carboidrato, de lipídio, proteico, mas também existem respostas sistêmicas com alterações cardiovasculares, com alterações dos sistemas digestivos, respiratórias e assim por diante. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Tem algumas questões disponíveis no SIGA que vão ajudar no processo de aprendizagem. Um abraço e até a próxima aula.